Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais um domingo para louvar e exaltar o nome de Deus. Vamos começar o culto hoje com a oração. Queria convidar a irmã das Dores para fazer essa oração. Pode ser? Amém. Somos gratos a Deus pela vida e poder estar aqui na casa dele mais uma vez. Vamos para uma parte do louvor. Graças a paz. Amém. Você pode ficar em pé, né? Para louvar o Senhor, fica em pé. Nós estamos aqui com o propósito de adorar o Senhor, de agradecer o seu nome. Que eu pudesse te ver.
bom para mim. Isso é um testemunho de todos nós, aqueles que um dia reconheceram seu pecado, reconheceram que precisavam do Senhor na vida. Mas o Senhor teve que estender a mão, né? Senão, a gente não poderia ter alcançado a salvação do Senhor Jesus Cristo, nem teríamos o perdão dos nossos pecados. Nada? Então vamos lá. Podem sentar, irmãos. No princípio, Deus criou todas as coisas. Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1 e 1. E assim ele foi criou o homem. Né? E no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus ele viveu entre nós e por amor a nós ele morreu.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morreu, ressuscitou o terceiro dia e ele diz que vai voltar. Ele diz: eis que venho sem demora. Ele está voltando. Se você quer que ele volte, você vai dizer assim: o Espírito e a noiva, que é nós, que é a igreja, diz: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida, que é Jesus Cristo. Vamos dizer mais uma vez: aquele que ouve, diga: vem. Está fraco. Mais uma vez: aquele que ouve, diga: vem. Amém. Mais uma parte do louvor. Quem é Deus acima do Senhor? Vamos ficar em pé mais uma vez para a gente cantar? Deus acima do Senhor. Existe algo maior que o nosso Deus? Existe? Não, né? Não existe nada maior que o nosso Deus. E como não existe nada maior que Ele, e como nós cremos nesse Deus, a próxima música diz assim: então não temas. Você não precisa ter temor, porque você crê no Deus que é o Todo-Poderoso. Então vamos ler, cantar Não Temas. Só achar minha música.
Vamos lembrar algumas palavras que o Senhor falou aos seus discípulos em alguns momentos e relembradas do apóstolo Paulo numa instrução riquíssima no capítulo 11 de 1 Coríntios, quando ele traz uma correção para aquela igreja em relação à celebração da ceia que o Senhor havia estabelecido. É um memorial, na verdade, precisamente um memorial em que a igreja vai lembrando e anunciando aquilo que Jesus fez lá na cruz. E ele instrui a partir do versículo 23, né, que era algo que vinha do Senhor, a instrução de que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, são orientações que são passadas para a igreja em Corinto, relacionadas à ceia. Breves considerações. Naturalmente que isso é uma identificação daqueles que creram em Cristo e são abraçados ou acobertados pelo que esse sacrifício proporciona, que é salvação, por meio da morte dele, do derramamento do sangue, né? Claro que quem não se identifica com isso, quem não crê que Jesus morreu pelos seus pecados, então não faz o menor sentido participar da ceia, né? Mas para aqueles que assim entendem, né, que Cristo morreu por você, derramando o seu sangue, então é importante entender que isso é uma cerimônia simbólica, realmente, que representa todo o sacrifício que foi feito, o presente que Deus dá. Ele deu Jesus, ele se entregou para ser açoitado, para ser zombado e até chegar ao ponto da morte com o derramamento do sangue. Então, tudo isso tem um significado, né, em relação ao Antigo Testamento. Uma nova aliança é estabelecida, não mais aliança baseada no sangue dos animais, que era feito isso até a chegada de Jesus ali no templo. E agora o Cordeiro de Deus é oferecido e sacrificado ali em Jerusalém, de modo que Deus cumpre, né, sua promessa de trazer salvação. E para aqueles que creem, a gente precisa manter essa cerimônia, esse rito de lembrança e de anúncio até o dia em que ele voltar, pois ele prometeu voltar. Então está bem estruturado aqui e a gente não deve deixar de fazer, né? Então nós temos dois elementos, que é o pão e o cálice, que estão aqui, simbolizam justamente o corpo de Jesus que foi entregue e o sangue dele que foi derramado, né? Daniel, pode chegar aqui, por favor? Então ele vem e nós vamos servir o pão, primeiramente, para os irmãos que... Então nós vamos dar graças. Senhor, nós agradecemos por este pão que representa o corpo do Senhor Jesus, que foi entregue por nós. Nós agradecemos pelo privilégio de podermos ver na Escritura Sagrada tão grande obra que nos favorece, que nos tira da perdição. Então, ó Deus,
Nós reconhecemos a nossa necessidade do Senhor e agradecemos pela obra de salvação realizada em nosso favor. Em nome de Jesus. Amém. O irmão Daniel vai distribuir, você pega o seu pedaço e aguarda um pouquinho. Por mim morreu Jesus, gravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus, por mim Então, diante dessas palavras aí que Jesus proferiu naquela noite especial, em que ele disse que este é o corpo dele que é dado por nós e deveríamos fazer isso em memória dele, lembrando do sacrifício que foi feito em nosso favor. Então, em memória de Jesus, comamos do pão. Depois de ter ceado, também tomou do cálice, deu graças. De forma semelhante, agradecemos, Senhor, pelo privilégio de aqui estarmos participando deste memorial. Agradecemos pelo cálice que representa o sangue do Senhor Jesus que foi derramado por nós. Que o seu povo seja cada vez mais consciente desta realidade, lembrando que fomos todos comprados por alto preço. Em nome de Jesus. Amém. Por mim ressuscitou, vitória sim ganhou, e a destra do seu Pai está. Por mim ressuscitou, por mim ressuscitou.
Semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, tomemos o cálice. Pra mim se voltará, e ao céu me levará, pra sempre cantarei louvor. Pra mim se voltará. Ele é fácil assim, é só esse pedacinho, vamos dizer? Pra mim se voltará, e ao céu me levará, e ao céu me levará, pra sempre cantarei louvor, pra sempre cantarei louvor. Pra mim se voltará, pra mim se voltará, mais uma vez, pra mim se voltará. E ao céu me levará, pra sempre cantarei louvor. Pra mim se voltará. As três meninas aqui vão fazer a leitura, por favor. Então, Maria Clara, Lorena e Maria Helena. Cheguem aqui para a gente fazer. Ok? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para ensiná-los, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. Para que temos ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu e teu ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, o Israel, antenas os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que na lei de mel de mel. Eu tô aqui.
Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. É esta palavra que hoje te ordeno estará no teu coração. Ensinarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as trarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os seus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Que a gente possa estar ensinando os nossos filhos a palavra. Vale a pena. Né? Que a gente não esqueça. É deitando, levantando, caminhando, estando no caminho com eles, ensinando a palavra do Senhor. Né? Nós vamos cantar uma música ainda, A Tua Palavra Escondi. A Tua Palavra Escondi, e depois elas vêm aqui para a gente orar, os restantes das crianças. Elas já podem até vir para cá, as outras crianças. As outras crianças podem chegar aqui para a gente cantar. Mas esconda a palavra, mas não esconda da criança não, viu? Esconder no sentido de Vamos lá, ou guardar no coração e praticar o que ela diz. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Tá no grupo da igreja, viu? Vamos cantar? Até
sentada. Podemos orar agora, vocês? Dá certo agora? Pode? Então vamos orar, né? Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela sua grande bondade conosco. Obrigado por estas crianças que estão sob nossa responsabilidade, seus pais, seus responsáveis estão aqui diante do Senhor. Rogamos a Deus a tua bênção nas suas vidas, com sabedoria para saber educá-los e também para ensinar o caminho do Senhor, desde cedo, para que não se desviem da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Ok, quem é que vai? Mônica? Muito bem, nós vamos continuar a nossa leitura no livro de Marcos. Quem puder abrir, pode acompanhar lá no capítulo 7 dessa importante registro aí da vida, da obra do Senhor Jesus, do seu ministério aqui terreno, né, presencial ali, visivelmente à frente dos discípulos, das multidões, do povo de Israel e até de alguns povos estrangeiros também. O texto que a gente vai iniciar hoje começa aí no versículo 15. Nós por aí, né? Ó, começa no 14. Ele diz: convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 16. E o 17 diz: quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E diziam: que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Isso foram palavras ditas por Jesus. O contexto, a maioria já sabe aqui, é que, mais uma vez, tem um grupo de pessoas, particularmente, mais precisamente, o grupo dos fariseus e escribas, foram grupos que se formaram ao longo do tempo, principalmente a partir ali do exílio, Depois do exílio, eles foram sendo criados ali com o tempo. Não é um grupo estabelecido por Deus lá no passado. Eles foram criando ao longo do tempo. E juntamente com esses grupos também vieram determinadas tradições, costumes
juntamente com esses grupos, também foram criados costumes, né? Eles criaram o que a gente já viu aqui como sendo a tradição dos anciãos, né? E essas tradições tinham um objetivo, segundo eles, de regulamentar ou de detalhar mais aquilo que a lei de Moisés já dizia. Alguns dizem até, ou diziam, que aqueles costumes já teriam vindo da época de Moisés, que o povo já fazia tinha aqueles costumes e foi passando de geração em geração até chegar essa época aqui. Nessa época aqui já tinha o que eles chamam de Talmud, né, ou Mishnah, que é um grupo, uma coisa fica dentro da outra, né, como se fosse um grande livro, uma biblioteca de costumes dos judeus. E eles tinham determinados costumes ali, determinadas coisas que eles estabeleciam como regras, como normas, que, segundo eles, valiam tanto quanto a lei de Moisés ou até mais. Então, Jesus chega e contraria esse tipo de coisa. Jesus não contraria a lei de Moisés. Ele vem contrariando, batendo de frente com esses costumes, que eram, não que um costume seja errado, desde que ele esteja certo. Ele não está errado se ele estiver certo, né? Se ele estiver contrariando uma norma direta de Deus, então esse costume precisa ser retirado. E assim aconteceu neste caso aqui, que eles tinham um costume, um dos, né, de lavar as mãos antes das refeições, não pelo mesmo motivo que vocês fazem aqui, que hoje nós fazemos em nossa casa. Ah, não, eu estou lá de fora ali fazendo alguma coisa, pegando. Agora há pouco eu estava mexendo com fio, aí não, a gente vai ter a ceia, eu vou mexer aqui nas coisas, eu vou lavar as mãos ali, detergente, com sabão, sabonete, não sei o quê. Ficou até cheiroso, né? É uma questão mais de higiene, isso é normal, não é nenhum problema. A questão ali era cerimonial, ritualística. Se não era, o objetivo não era limpeza, era uma questão ritual que representava uma purificação das pessoas. Então isso fazia parte da lista dos costumes. E Jesus reclamou com eles também que eles usavam esses costumes para se esconder ou negligenciar ou não cumprir o mandamento direto de Deus. E a gente citou a história do Corban na semana passada, né? E agora Jesus vai dar mais explicações, né? E ele chama a multidão, deixa de lado os fariseus e os escribas, convoca a multidão para trazer explicações para eles, dar uma clareza, trazer uma luz para eles que estavam perdidos, né? Desorientados, como ovelhas sem pastor. Essa era a visão que Jesus tinha das multidões, porque, sendo orientadas pelos fariseus e escribas, eles estavam, na verdade, sendo desorientados, porque eles não estavam orientando de acordo com a palavra de Deus, e sim exigindo que eles cumprissem os costumes ditos como dos anciãos, dos antigos, das gerações antigas, né? E Jesus foi de encontro a isso. Versículo 14, ele diz que ele convocou a multidão, né? Aí traz a multidão para dar uma explicação para eles, para explicar o erro dos fariseus, né? E no versículo 15 ele diz: olha, não há nada fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Essa foi a explicação que Jesus deu. E ele quer que as pessoas prestem atenção, né? Ouvir e entender. Ele quer que a pessoa entenda. Ele queria que a multidão compreendesse a verdade, porque até o momento eles estavam com a ideia errada, não estavam entendendo a verdade, o sentido exato da lei de Moisés, eles não estavam compreendendo. Jesus insiste com eles para que compreendam, né? Ele traz
uma comparação com o organismo da pessoa, né? Ele diz assim, olha, vocês observem bem o seguinte, um alimento, a história era da impureza cerimonial, né? Se eles tocassem alguma coisa impura, ou alguma coisa que um gentil tocou, um samaritano, ou estava na feira lá e mexeu lá, e por um acaso levou um empurrão de um samaritano lá, de um gentil, eles se sentiam impuros, então precisavam ser purificados. Então, ele disse, olha, o alimento em si, se você observar, no sistema digestivo da pessoa, ele não tem passagem pelo coração, o alimento. Ele resumiu bem claramente isso. Olha, se você observar, o alimento que você ingere, que você consome, ele em momento nenhum, até pelo que a gente já conhece, até hoje você já sabe, quem estuda já sabe, o sistema digestivo não tem o coração dentre os itens que processam o alimento. O coração não faz parte do sistema digestivo. Então, Jesus já usa essa comparação que mais tarde os discípulos dizem, isso é uma parábola, ele está fazendo uma comparação, uma parábola bem simples, pequenininha, curtinha, que ele está comparando. Observe bem. Vou mostrar para vocês que até pelo organismo, do ponto de vista digestivo, o coração não é afetado quando você come. Na verdade, você pode até ter algum problema digestivo em virtude do alimento não estar bom, mas o coração não é atingido, essencialmente pelo sistema, né? Pelo fluxo normal do alimento. Então ele já usa essa comparação. Então o alimento não vai contaminar o seu coração. E Deus está muito preocupado com o que está no seu coração. É isso que ele diz, né? Observe que o versículo 17, ele diz assim, quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então agora, você tinha Jesus sendo arguido pelos fariseus e escribas diante da multidão. Depois Jesus rejeita esses homens, que eles estão com as mentes deles completamente distorcidas da verdade, e aí ele fala com a multidão de uma maneira geral, dizendo, vocês não têm de se preocupar com isso que eles estão dizendo, não, porque o que sai do homem é o que o contamina e não o que ele come. E tem mais, aí depois ele entra no particular com os discípulos que perguntam a ele acerca da parábola. Eles entenderam como uma parábola, Jesus estava fazendo uma comparação. Ora, os discípulos estavam certamente preocupados. Eles eram judeus, todos eles, judeus. Certamente eles sabiam dos fariseus tinham os fariseus como seus mestres também. Os fariseus e os escribas eram tidos como mestres do povo. Eram os professores, aqueles que ensinavam as coisas. Eles ensinavam as tradições. Essas tradições eram cobradas, eram exigidas, e certamente isso traria algum tipo de repercussão, porque Jesus contraria aquela tradição. E os discípulos, eita, mais confusão à vista, porque Jesus se contrariou o que os fariseus e escribas estavam dizendo. Aí disse, Senhor, o negócio não vai estar bom não, porque vai ter retaliação por aí, porque contrariou aquilo que os escribas estavam ensinando, né? E então eles sabiam que Jesus era o mestre dos mestres. Eles tinham noção exata de que Jesus realmente veio com palavras sábias, com palavras de verdadeiras, palavras com autoridade. Ele demonstrou poder sobre os vários elementos diante deles, poder sobre doenças, sobre as coisas da natureza e tudo. E agora eles viam Jesus como o Senhor que traria, ou que traz a palavra da vida. Não foi à toa que Pedro, em uma certa ocasião, disse, Senhor, para quem iremos, né? Vamos para quem? Vamos seguir quem? Os fariseus? Não. Os escribas? Não. Os sacerdotes? Não. Só tu tens as palavras da vida. Vamos ficar com o Senhor. Quer venha coisa boa, quer venha coisa ruim.
quer seja paz, quer seja guerra, quer seja perseguição e morte. Eles estavam dispostos até, não com tanta firmeza para enfrentar essas coisas, porque não é fácil, né? Mas eles sabiam que ali estava aquele que trazia palavras da vida. Jesus contrariou aqueles mestres daquela época e eles estavam preocupados e queriam entender melhor o significado daquelas palavras de Jesus em relação ao que ele falou, né? Puxa, que história é essa de que entra, que sai, né? Então, eles pedem essa explicação. E aí, Jesus diz assim, olha, se você observar, de dentro do coração, no versículo 21 em diante, né? É de dentro do coração dos homens que procedem os maus desígnios, prostituição, furto, tal. Ele começa a explicar uma lista de coisas, mostrando que a origem dessas coisas ruins é no coração do homem. Quando diga-se coração, não propriamente o órgão do corpo, né? Mas o centro da vida, a mente da pessoa, a essência do ser, do homem, né? A sua mente, é onde ele raciocina, né? Por isso que ele começa de uma certa forma com um resumo, dizendo assim, os maus desígnios. Os maus desígnios. Os desígnios são aqueles pensamentos que você tem para executar determinada coisa. Se esses desígnios são bons, tudo bem, né? O que houve aí? Agora, revoltou-se. Os desígnios, eles são esses pensamentos que você tem para realização, para montar alguma coisa, para executar determinado projeto, um plano. Então você monta uns pensamentos ali e que eles podem ser também ardilosos, podem ser pensamentos destinados a enganar os outros. Aí, por isso Jesus, são os maus desígnios. Então ele começa nisso aí, como se a origem de tudo está no seu pensamento, lá no seu coração, no íntimo, na sua mente, quando você começa a raciocinar, pensando em fazer alguma coisa, uma artimanha, para enganar ou para fazer algum tipo de injustiça. Aí ele chama isso de maus desígnios, né? Depois ele, na lista, ele fala de prostituição, que está associada a qualquer impureza do ponto de vista no aspecto sexual, quer seja no âmbito do casamento ou fora do casamento, qualquer tipo de conduta, né? Todas aqui são condutas, né? Que tratem de uma impureza sexual, quer seja traição do marido em relação à esposa e vice-versa, quer seja relações sexuais fora do instituto, né? Do casamento, quer seja condutas sexuais de homens com outros homens ou mulheres com outras mulheres, quer seja condutas sexuais de homens com animais ou com qualquer objeto, fora daqueles padrões que Deus estabeleceu desde o princípio. Isso aí é o que eles chamam de prostituição de uma maneira geral, né? E isso fere um dos mandamentos do Senhor no início: não adulterarás. Resumindo, não é um mandamento resumido ali que abarca tudo isso aí, né? E nesse mandamento Jesus falou um pouquinho lá na frente, que ele diz, olha, não é só o ato, mas o desejo no íntimo, a cobiça lá, o desejo de cometer aquele pecado, só isso já é pecado perante o Senhor. Então, na mente, mais uma vez, no coração, mais uma vez, nascendo aí esse tipo de conduta pecaminosa. Pode ser que o mundo comece a aceitar, mas veja, são os homens. As tradições dos homens comecem a aceitar, por exemplo, a prostituição. Algumas vezes já ouvi, não, vamos regulamentar a profissão de prostituta ou prostituto, sei lá o quê. Então, os homens podem até adotar por sua própria vontade
regular como verdadeiro ou como legítimo determinadas condutas, mas não é assim com o Senhor, né? Isso são coisas dos homens, e eles adotam, as pessoas se acostumam, se acomodam com aquilo, achando que isso está certo, só porque a lei dos homens diz que é isso. Do mesmo jeito como as tradições dos anciãos, alguns aceitavam como se fosse a lei vinda de Moisés, e tinha autoridade como tal, e era um engano. Jesus foi de encontro a isso. Isso está errado, isso está errado. Errados, né? Então os homens também podem fazer, criar leis, criar normas, aceitar condutas como fazendo parte da normalidade das pessoas, e isso está contrariando, na verdade, a vontade de Deus. Outra coisa que eles dizem aí é falar dos furtos, e aí é bem simples de entender, né? Talvez retirar algo de outros sem seu consentimento. De uma maneira geral, né? Você pode tirar algo, subtrair algo de uma outra pessoa, você pode subtrair algo do chefe lá da empresa, né? Retirou um objeto de lá, um documento, tirou sem ter autorização para vender um objeto qualquer. Você pode também furtar o governo, né? Por meio de sonegação de impostos, né? Você também pode furtar Deus, né? Tirou a honra de Deus, está desonrando Deus, está tirando de Deus a honra, a glorificação que tem que ser dada a Ele, a glória que tem que ser dada a Ele, o louvor que tem que ser dado a Ele, a gente retira, está roubando do Senhor, os nossos bens, quando a gente deixa de honrar a Deus com os nossos bens, conforme os mandamentos dEle, a gente está deixando de está furtando também Deus. Então, talvez a maior parte das pessoas, se não todas, são ladrões, né? Então, isso vai direto contrariando o mandamento, não roubarás. É isso que tem lá, né? Outro caso, os homicídios, Jesus também cita, Jesus está citando, tudo isso é coisa, isso faz parte dos maus desígnios dos homens, e isso vem do íntimo, começa lá nos pensamentos. Homicídios, tirar a vida de outra pessoa, né? Jesus equiparou isso também. Teve vários casos desde o início, né? Caim matou Abel, Deus não gostou. Olha, o sangue do teu irmão está me clamando lá na terra, está me clamando, está pedindo justiça a mim. Você contrariou aquilo que é de Deus, né? Não matarás é o mandamento que foi violado aí claramente. Deus é o doador da vida, e Ele é que pode, tem autoridade de dizer que essa vida pode ser ceifada ou não. É dele essa prerrogativa, né? Mas os homens estão fazendo de tudo aí para autorizar, né? E covardemente, muitas vezes, autorizando matar um inocente, matar um indefeso, né? E isso faz parte da cultura dos homens. Então, não, vamos autorizar matar uma criancinha que está lá no ventre da mãe. Até depois de nascido, você pode matar a criança em tantos meses. Cada dia mais está sendo, pelos homens, criada, né? Está sendo criada mais estrutura para viabilizar o descumprimento dos mandamentos do Senhor. Não matarás. É autorizado matar o bebê. A criança que está com 9 meses na barriga da mãe, pode matar ele. Não, se ele nascer e tiver com 3 meses, pode matar. Pode matar. A tendência das leis no mundo todo é para permitir esse tipo de coisa. Então são coisas que estão sendo maquinadas, e isso vem da mente do íntimo do homem, né? Não matarás, Deus diz, né? Outro item que Jesus citou foi a avareza, que é o apego ao material, tá? De uma forma mais idólatra. Às vezes aquilo ali, não posso abrir mão disso, é meu, e eu não divido com ninguém, eu não vou repartir com o seu ninguém, isso aqui é para mim, é para meu deleite, etc, etc, e pode vir o que vier, eu não abro mão desse negócio. O exemplo maior, todo mundo conhece, aquele homem que chegou para Jesus, tinha muita riqueza, e queria também a vida eterna. Ele queria a riqueza que ele tinha, que era muita, mas também queria a vida eterna. Quando Jesus
desafiou ele a abrir mão disso em prol da salvação, para escolher Jesus e não a riqueza, aí ele mostrou qual era o tesouro que estava no coração dele, né? E isso, muitas pessoas, até hoje, a gente vive com isso também. E o risco é grande de muitos de nós vivermos esse tipo de vivência. Mas desde o início o mandamento é esse: não terás outros deuses diante de mim. Jesus fez o teste para ele: vamos ver se você tem outra coisa diante de mim. Ele chegou para Jesus, na frente de Jesus, mas existia uma grande barreira entre ele e Jesus, que eram as riquezas dele. E Jesus disse: não pode ter outro Deus diante de mim. E se ele tirasse aquilo, estava cumprindo o mandamento. E ele não cumpriu. Ele fala de malícias, é um termo mais genérico, é uma aptidão ou uma inclinação para fazer o mal. Aí ele já está, vamos dizer assim, parecido com os desígnios maus, né? O dolo também está mais associado ali com o desejo, né? O procedimento fraudulento e intencional por parte de alguém em relação a outra pessoa, qualquer coisa, para fazer alguma coisa errada já de uma maneira intencional, está envolvido naquele grupo dos maus desígnios, tudo isso, né? A lascívia, o dolo, né? Eu falei? Intencional, né? A lascívia, que aí já a lascívia tem a ver com o impulso, que vem do íntimo, mais para o lado sensual, para a sensualidade, para a... Oi? Para atrair, né? Para atrair e envolver essa libertinagem, né? Não é bem aptidão, é um impulso que vem da pessoa, né? Acima do normal para... Exibicionismo também pode ser, mas para o lado erótico, para o lado sexual, né? Então é isso aí. A inveja é um outro... Porque a aptidão já tem que ter por natureza, né? Só que é sem o controle, que o que Deus fez foi com controle. Tem um envolvimento assim, de mais de liberalidade, de libertinagem, uma liberdade. Você sai dos padrões divinos, né? Mais para o lado sensual, né? De exibir, falou tipo, excesso de exibicionismo para atrair do ponto de vista sensual, né? Do ponto de vista sexual. A inveja também está aí, e interessante que tem vários sentidos aí a inveja. Parece que é um dos piores, se é que a gente pode colocar graus aí, né? É um desprazer de ver uma pessoa ser ou possuir alguma coisa, né? O sentido exato lá da palavra é dizer olhar contra, é olhar para alguém com má vontade pelo que ela é ou pelo que ela tem. Exemplos que a gente tem. Os exemplos que a gente tem. Foi aqui. Os exemplos que a gente tem. Os exemplos que a gente tem. Os exemplos que a gente tem aí, obrigado. Já são conhecidos, né? O primeiro homicídio lá na época de Caim e Abel, que Caim teve inveja de Abel, Abel foi aceito por Deus, a oferta dele foi aceita, mas aí Caim ficou com inveja e tal. Por inveja também os irmãos de José acabaram levando ele para o poço, vendeu, etc. Davi foi perseguido por Saul por inveja, né? Outro exemplo foi aquela parábola de Jesus quando o irmão mais velho, né, o irmão mais velho do filho pródigo também proferiu palavras quando viu a alegria que estava acontecendo pela restauração dele. O irmão mais velho também proferiu palavras de muito rancor, estava em inveja de tudo aquilo, né? Que estava tendo uma festa para ele, para o irmão, o filho pródigo, né? E para ele não tinha festa, né? Ficou com muito sentido com isso. Então, a inveja
traz várias consequências, e isso machuca as pessoas por dentro, né? A pessoa sofre muito e não pode ver nenhum progresso de outra pessoa, ou um bem-estar, ou uma característica que tem, né? Por exemplo, todos os homens têm inveja de mim pela minha beleza, né? Então, é difícil, não é brincadeira, né? Mas, então, às vezes tem esse tipo de coisa, né? E o sofrimento que a pessoa tem por conta disso, né? Isso é muito triste, a pessoa viver assim. Isso vem do íntimo, vem lá da mente, vem lá do coração, Jesus diz, né? Isso vem de lá. Ele usa uma outra expressão aqui, que é blasfêmia, né? Então, a blasfêmia tem a ver com coisas que são consagradas a Deus, que são santificadas, e as pessoas podem associar o sagrado com o profano, né? Profanar, ser insolente, não ficar falando coisas indecentes em relação às coisas sagradas, às coisas santas, às coisas de Deus, né? Fazer essa ligação daquilo que é errado com Deus. Um exemplo daquela expressão que os fariseus, por inveja de Jesus, dizem: não, ele está fazendo esses milagres, mas não é pelo poder do Espírito Santo de Deus, é pelo poder de Beelzebul, né? Então são palavras que ele está atribuindo a Deus, ao diabo, uma coisa que é de Deus, né? Está blasfemando ali contra o Senhor, né? Então é uma difamação em relação às coisas puras, e associando com coisas pecaminosas e santas, né? Então, é aí um dos mandamentos que estão sendo desobedecidos: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Outra coisa que Jesus diz é soberba, né? Soberba, né? Soberba é um olhar altivo em relação a outros, a tendência de se sentir, de se achar melhor, maior, mais bonito que os outros, né? Tem essas coisas aí. Então, às vezes a pessoa se ensoberbece com alguma coisa que foi concedida a ela, né? Alguma característica, alguma circunstância que foi favorável, e a pessoa acha que ela é a que tem todo o mérito por si só daquilo, e os outros vão acabar sentindo inveja, né, daquilo lá. É outra coisa que Jesus diz, que vem do coração e que faz parte desses maus desígnios, né? Além disso, outra coisa que eles fizeram foi essa artimanha, né, para enganar Deus, né? Dizer assim: olha, eu não vou honrar pai e mãe, vou usar o corban, ou não vou ajudar meus irmãos, eu vou dizer que esses bens que eu tenho fazem parte, são de Deus, são do templo, eu não posso usar para benefício dos meus parentes necessitados, ou de alguma coisa que eu deva. E aí vai enganar, né? Tentando enganar isso aí. Jesus sabia disso e desmascarou aquele. Então faz parte disso aí. Eles estão descumprindo o quinto mandamento, que é honrarás pai e mãe, nesse caso aí, tentando enganar Deus. Essa coisa ardilosa, né, de querer enganar, de mentir, a mentira, né? Não, qual é a palavra lá que ele usa nos mandamentos? Não dá testemunho falso, né? Não dá falso testemunho, mentira. O Tiago explica que nós não podemos reclamar ou acusar Deus de que somos do pecado. Não, eu peco porque Deus permitiu, porque sou tentado, eu fico tentado e por isso a carne é fraca, e fica acusando tudo, né? Menos a si mesmo. Aí Tiago diz: não adianta ficar dizendo que a culpa é dos outros, ou porque a carne é fraca, por isso ou por aquilo. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cobiça, leia-se aí, maus desígnios, né? Essas coisas todas que aparecem no coração, essa busca por algo que está lá no interesse da gente, no nosso íntimo, e que ela vai nos atraindo. Ele diz: ela nos atrai e seduz, e a gente acaba sendo
guiado por essa cobiça que está no nosso íntimo, esse desejo íntimo lá de fazer alguma coisa que está errada. E a gente vai sendo atraído e vai sendo levado por isso. E ela vai dar à luz o pecado. E o pecado, diz a Bíblia, gera a morte. Então tudo isso realmente faz parte do que está no íntimo. Então ele traz aqui dizendo, olha, todas essas coisas que eu estou dizendo aqui, né, essa lista de pecados e de disposição mesmo do coração, uma disposição que está lá no nosso íntimo, né? São disposições e são atos, comportamentos, né? Então ele tem várias coisas ali. Por exemplo, comportamento, furto, é uma atitude, né? A prostituição é uma atitude, é um ato, né? Homicídio é tudo. Aí a avareza já tem a ver com uma disposição da mente. As malícias estão lá. O dolo, ele está no íntimo também, né? A lascívia também. A inveja, a blasfêmia já é ato também, né? E no íntimo a gente pode também blasfemar, claro. A soberba está no íntimo também, ali. É uma disposição da mente, do nosso coração. Está lá, está disposto. É como se assim. Aí tem uma música que diz: se tu olhares, Senhor, em meu coração, o que é que vai achar lá, né? Essa é a pergunta que a gente deve fazer também. Senhor, o que é que o Senhor está achando do meu coração? O que é que está lá dentro da minha mente? Aí o salmista pede, né? Senhor, sonda-me. O Senhor me conhece, o Senhor sabe. Não adianta eu fugir para um lado ou para o outro, me esconder, apagar a luz, etc. Como as crianças, né? Bota a mão aqui, aí pronto, não está me vendo. Ele sabe. Então a questão agora é a gente entender algumas coisas que Jesus disse primeiro. Ele declarou que sabe que está lá no íntimo, está lá no coração, está lá na mente da gente, essas coisas. Quando Davi foi escolhido e Samuel foi encaminhado para dizer quem seria o rei, Samuel não sabia, e ele olhou pela aparência, disse, não, esse aqui é um bonitão, é o mais velho, é o mais alto, é mais isso, é mais aquilo, aí é esse. Aí Deus disse, não, Deus vê o coração, você está vendo o exterior, mas eu sei o coração da pessoa. E aí foi Davi o escolhido, mesmo que na aparência não dava muito a cara a ideia de um rei bonito, né, pomposo, etc. Né? Em vários momentos Jesus demonstrou que sabia o que estava se passando no coração dos homens que estavam em sua volta, fariseus, escribas especialmente, alguns até que convidaram ele para casa e começaram a pensar, se esse fosse profeta, ele saberia que essa mulher aí é uma prostituta, não sei o quê. Aí Jesus sabia do que estava lá no íntimo, falou, olha, vou te dizer uma coisa. Aí começou a explicar, mostrando para ele que sabia o que se passava no coração. Várias vezes isso aconteceu, né? E o que é que tem no nosso coração? Então a gente precisa também, como cristãos, como povo de Deus, ou aqueles que dizem crer em Deus, entender uma realidade. Infelizmente, ou felizmente, eu não sei, eu não posso chegar aqui e diante desse contexto todo da Escritura dizer assim, você é uma peça rara, você é muito valioso, você tem muita coisa boa dentro do seu coração, né? O que é que a Bíblia diz em relação a isso? Eu sei que tem muita gente que faz coisas, né? E será que no íntimo as coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer podem ser porque eu não quero ser achado em falta, porque eu estou me segurando para minha reputação não ser manchada, não vou cometer nenhum desses pecados, ainda que a maior parte desse aqui está lá no íntimo, e às vezes nem revela para as pessoas, no íntimo as pessoas nem percebem que no íntimo eu estou blasfemando contra Deus, que no íntimo eu estou com soberba, que no íntimo eu estou com inveja, ou que tenho toda aquela estrutura libidinosa e de sensualidade, e minha mente não para com isso, com a pornografia, com a sensualidade, com a busca pelas coisas imorais,
né? Muitas coisas, às vezes eu estou ocultando das outras pessoas, por medo, por ter uma repreensão ou uma repressão da sociedade em onde eu vivo, porque a lei não deixa, né? Se a gente começar a pensar melhor no nosso travesseiro, a gente vai entender por que Jesus está falando essas coisas. E por que a palavra diz assim, lá em Isaías, capítulo 64, versículo 6, né? Como Deus vê a gente, né? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, nesse momento, é preciso a gente entender a necessidade de humildade diante de Deus. Talvez muitas dessas coisas a gente tenha conseguido, em virtude de uma transformação que o Senhor já vem fazendo em nossas vidas, a gente tem conseguido controlar e mudar, né? É preciso a gente ter um momento de entrega, né? Não foi à toa que no livro de Provérbios, capítulo 4, o sábio Salomão diz: olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jesus confirma a sabedoria de Salomão com essas palavras. É lá no coração que tem as fontes da vida. É de lá que podem surgir as coisas certas ou erradas, né? Então precisa ter uma mudança lá no coração, precisa haver uma transformação lá no coração para que a vida possa realmente fluir. Alguém disse, Jesus mesmo disse, a boca fala do que está cheio o coração, né? E no mesmo livro de Provérbios, ele lá na frente, ele diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. É o chamado de Deus para que as pessoas se aproximem dele com sinceridade, em verdade, em reconhecimento sincero de quem de fato ele é. Será que eu sou o bom? Eu vou chegar diante de Deus dizendo que eu sou: Senhor, eu não penso nada errado, eu não tenho nenhum mau desígnio em relação aos meus pares, as pessoas que estão à minha volta, eu não cobiço nada de ninguém, eu não desejo mal a seu ninguém, eu não roubei nada, nem um parafuso, nem um clipe seja lá de seu ninguém, eu não desejo nada dos outros, quero que os outros sejam muito felizes. No íntimo do meu coração eu estou desejando tudo isso e não tenho nenhum desejo malicioso contra seu ninguém, e não olho de forma impura para qualquer pessoa e tudo mais. Começa a falar para Deus todas as suas virtudes do coração. Quando o próprio Jó, que Deus dá o testemunho dele, né, de um homem que se desviava do mal, fala que ele é inocente, que ele não fez nada de errado, aí um bocado de coisa, aí quando Deus aparece, fala: quem é esse que está falando um bocado de bobagem, usando as minhas palavras, né? Palavras insensatas, está falando sem saber, está falando coisas que não entende, reclamando que Deus não estava sendo injusto com ele. Quem é esse que está falando um bocado de coisa que não entende? Onde é que você estava quando eu criei todas as coisas, né? Então, talvez a gente deva pensar, se a gente tivesse a oportunidade de ter agora uma reunião com o Senhor e dizer assim: Senhor, vamos ver o que está no meu coração, diga aí, eu vou dizer ou o Senhor vai dizer? O que é que você escolheria? Tem um marco, um X aí, eu vou dizer o que está no meu coração ou Deus vai me dizer o que está no meu coração? Você marcaria um X em alguma dessas opções? O que é que Deus vê? E o que é que eu vou dizer para ele? Senhor, eu sou isso, aquilo, eu faço isso, aquilo, no meu coração está assim. Ele diz: guarda o teu coração, é a principal coisa. Ele diz: dá-me o teu coração, porque é de lá, né? É a partir dali que o negócio vai andar melhor. Então precisa de uma purificação. Não à toa que João, lá na frente, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Purificar. Aí sim a purificação verdadeira lá no íntimo. Mas precisa confessar. Reconhecer diante de Deus
Diante das pessoas é mais fácil, porque muito do que está na nossa mente, no nosso coração, são desígnios. E são as coisas que estão de disposição para o mal, né? O mal, diga-se, qualquer uma dessas coisas que foram faladas aqui, que desobedece qualquer mandamento da parte do Senhor. E não é só dizer assim, vou fazer uma maldade grande que o mundo todo vai saber que isso é uma maldade. Não, a maldade está, por exemplo, num desejo cobiçoso, né? No íntimo. Então aqui precisa dessa purificação. Essa purificação vem pelo reconhecimento diante de Deus de que é pecador, porque aí ele purifica de toda injustiça, né? E tem uma vida prática que busca, né? Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Provérbios 4 e 24. São as palavras aqui de incentivo, de estímulo para nós. A gente precisa entender que Deus conhece o nosso coração e sabe que todo tipo de coisa ruim que porventura a gente tenha feito ou que a gente ainda vai fazer vem de lá. A gente não pode ficar lançando culpa, responsabilidade nos outros. Vem lá do íntimo. Mas a gente tem um grande escape, que é o convite que ele faz. Dá-me o teu coração, que eu vou fazer um trabalho legal aí. Vou purificar. Vai sair algo melhor. É dali que vem as fontes da vida, ou da morte, né? Vai para a perdição, por viver no pecado, e enquanto não está purificado, vai viver no caminho da morte. E ele disse, você precisa afastar. Aí ele fala da boca, mais uma vez, né? Que da boca é que saem as coisas. Afasta de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. E de onde vem isso? É o que sai, é o que Jesus disse. É o que sai, é o que vem já do íntimo, lá dos desígnios que já estão no seu coração. Uma vez que a gente caiu lá no Éden, né? Do ponto de vista geral ali, no Éden a gente cai, o homem cai. Então, de lá para cá, não teve. O que foi que melhorou? O DNA das pessoas melhorou? Que homens somos hoje? Os homens, apesar de 8 bilhões de pessoas na Terra, somos uma geração melhorada, que vivemos em paz, uns com os outros, por exemplo, e com Deus. O povo vive bem, equilibrado uns com os outros, sem guerras, sem ódio, sem violência. O que foi que aconteceu? Mudou isso? Não, do mesmo jeito como aconteceu no início, que os homens se enveredaram pela injustiça, pela violência, pela agressividade, e que Deus precisou tirar logo uma geração ali do mapa. Continua aí, está lá no coração. Pode botar a culpa em um bocado de coisa, mas continua acontecendo, porque está lá no íntimo, não está no externo, está no íntimo. É isso que Jesus está dizendo. Precisamos colocar diante do Senhor os nossos corações. Senhor, está aí. O Senhor não pede meu coração? Está aí. Purifica meu coração. Precisamos de um coração restaurado pela graça de Deus. Encerrando aqui com Tiago, capítulo 1, versículo 21, ele diz: portanto, irmãos, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. É a palavra de Deus que vai fazer esse trabalho. A palavra de Deus, que nós temos algo tão poderoso que é capaz de fazer discernimento e separar alma e espírito, coisa que a gente nem imagina como seja. Ela tem o poder de penetrar de tal maneira no coração e fazer uma transformação. Ela vai fazer esse trabalho, né? A palavra do Senhor. Ela precisa chegar lá, né? Abre o seu coração para a palavra, para que ela realmente desenvolva isso. Acolhei com mansidão, a ideia de humildade, de reconhecimento. Senhor, eu não fico em posição de defesa, me defendendo da palavra de Deus. Não, Senhor, isso aqui, você está dizendo isso, mas eu não sou assim. A gente começa a criar um sistema de defesa na nossa vida,
para mostrar que nós somos bons e merecedores de qualquer coisa. Mas a palavra de Deus diz, e o profeta Isaías vai logo dizendo ali, o profeta Isaías, somos como o imundo. Deus não se olhar perfeitamente, com todo cuidado, não tem como Deus se aproximar. A ideia do imundo é a ideia do afastamento, distância, está imundo. O leproso, por exemplo, né? Está imundo, é distante, é repugnante. Então, diante de Deus, está lá. Nós somos como imundo diante do Senhor. Então, tem que prestar atenção para não pensar mais do que a gente acha que é. Outro dia, estava realizando um trabalho e teve uma pessoa lá, uma autoridade, que leu 1.500 livros. Todo tipo de livro, né? 1.500 livros. Estava falando lá, não sei o quê, estava do lado aqui, e falou, por isso que a verdade é a coisa mais fácil de ser refutada, né? Como é que é? Então, começou a falar isso. Quando a pessoa lê muita filosofia, ela fica meio contaminada com os pensamentos dos filósofos, né? Aí ele foi explicar por que ele achava isso e tudo. E olha que ele é uma autoridade judiciária que ele tem a obrigação de buscar a verdade para fazer um julgamento correto, né? E assim, essa é a verdade, o fato é esse aqui. Então, porque não tem absolutos, né? Você precisa ter absolutos. Se você não tem absolutos, você não consegue viver. Mas não, porque o Deus só existe se o homem existe. Se o homem não existe, Deus não existe. Ele foi criação de um. Então você não está falando de Deus, você está falando de coisa que o homem criou e não de Deus. Porque Deus existe independentemente de qualquer coisa criada. Senão não é Deus. Então as pessoas se perdem se achando sábias porque leram 1.500 autores, livros, não sei de quem, filósofos não sei de onde. Se perdem, sabe, nas loucuras dos pensamentos das pessoas. E a gente precisa cair na verdade que vem do Senhor, que é o nosso referencial absoluto. Deus, Ele revela o que é o certo e o errado, a verdade e a mentira. E a gente precisa entender que diante dele, as nossas mentes estão contaminadas e de lá procede todo o mal que a gente pratica, que a gente comete no nosso pensamento. Essa é a verdade que Deus revela acerca de nós. E Ele mostra isso claramente aqui, porque Ele sabe o que está na nossa mente. Precisamos ser purificados. E a purificação vem mediante a palavra de Deus. Ela vai fazer esse trabalho. Por isso, não resista à palavra. Acolha humildemente. É isso que o Tiago está dizendo. Acolha com mansidão. Seja humilde. Espera Deus falar. Não fique logo na defesa. Deixa Deus falar. Não se defenda de Deus, porque Ele sabe. Né? Ele sabe da nossa estrutura. Como diz o autor também do Novo Testamento. Sabe que nós somos pó, né? Então Ele usa de misericórdia conosco, paciência. E a palavra está sendo pregada. Sempre, 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 dia após dia. E dando mais oportunidades para nós sermos mais mansos diante disso. Acolher com mansidão, com humildade, reconhecendo que Ele tem autoridade e Ele sabe do que se passa no nosso coração. E Jesus demonstrou inúmeras vezes no seu ministério esse conhecimento. Ele não se confiava das multidões, porque as multidões tinham seus próprios interesses, suas mentes contaminadas pelo pecado, seus maus desígnios. Ele diz, eu não me confio nele. Vou orar, mas eu não vou orar com esse grupo. Vou orar sozinho no monte. A multidão não está próxima do Senhor. Os maus desígnios estão lá, fortes. Precisa ser transformado pela palavra. Que o Senhor abençoe e nos molde com a sua palavra. Que sejamos mansos e humildes para acolhermos a sua palavra. E absorvermos a verdade. E buscarmos realmente desviar da nossa boca aquilo que sai, né? O engano, o erro, a mentira. Que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor transforme nossos corações, nossas almas. Amém? Amado Deus, agradecemos pela sua palavra. Agradecemos por ela nos mostrar onde estamos errando. Também mostrando o caminho. É a palavra que nos conserta, que nos purifica, que nos restaura. Ajuda-nos. Coloca a humildade em nossos corações,
para reconhecermos a verdade, para admitirmos a Tua palavra e sermos transformados dia a dia por ela. Abençoa o Teu povo aqui reunido, que possa ser para compreender a Tua palavra conforme a instrução do próprio Senhor. Ouvir e entender. Que possamos ouvir e entender e reconhecer que o Senhor conhece os nossos corações. Que o Senhor possa purificar e nos guiar na verdade. Em nome de Jesus. Amém. Só lembrando aqui, antes da gente cantar a última música, próximo domingo é o primeiro domingo do mês. Aí teremos a nossa confraternização, como de costume, né? Sempre no primeiro domingo. E só lembrar isso, nas quartas-feiras continuamos aquele tempo de oração aqui às 20 horas. E aí, no domingo, programação normal dessa forma. E a gente vai avisando eventuais novos eventos aí, conforme o nosso calendário. Quarta-feira, às 20 horas. Deixa eu me lembrar outra coisa aqui. Próximo domingo é dia de eleição aqui no Brasil, né? Vocês vão votar para deputado federal, deputado estadual, vocês vão votar para senador, governador e presidente da República. São 5 votos em uma única votação, certo? Então, lembrar que inclusive é nessa ordem que eu estou falando, certo? Primeiro, deputado federal, depois deputado estadual, em seguida senador. Deputado federal, são quantos caracteres aí, quantos números? Me lembro. Federal, tá vendo? Está conhecendo aí. Federal é 4, estadual 5, senador 3 característicos, governador 2 e presidente 2. Certo? Só uma orientação básica aqui para a gente vocês não se perderem. Aí, se você vai votar nos seus candidatos, anota no papel, não chega lá só com o nome na cabeça, porque você tem que digitar número. Certo? É só uma orientação para ajudar. E também é o seguinte, procura estudar um pouquinho sobre os candidatos, né? Só para você não votar só porque é amigo, só porque ele pediu um voto, só porque é bonito. Né? Já teve caso aqui que as pessoas votavam numa determinada pessoa porque era bonito. Então, pode até ser que ele tivesse a competência para exercer, mas só porque é bonito, nesse caso, se tiver esse critério, eu vou começar a me candidatar também. Então, se for só por isso, né? Agora tem que olhar outras coisas, né? O que é o deputado federal faz? Essa pessoa tem competência para isso? O que é que o deputado estadual faz? Essa pessoa tem uma boa proposta para isso? O que é que o senador faz? Essa pessoa aí é adequada para isso? Certo? O que é que o presidente faz? Pense nisso. E também o seguinte, o que é que essa pessoa defende? Porque existem alguns desses aí, que são muitos candidatos que estão espalhados, que eles defendem coisas que são completamente contrárias às escrituras. Né? Defende matar criancinha, defende fortalecer grupos que são contra os cristãos, né? Defende tirar os cristãos de cena, defende destruir a família, né? Colocar conceitos errados nas escolas e tal. Preste atenção, para você não ficar alimentando um sistema pernicioso que vai daqui uns dias atingir a gente. Porque a escolha nossa agora vai repercutir na nossa vida também daqui uns dias. Certo? Porque essas pessoas vão ficar investidas de poder que a gente já não vai ter mais. O único poder que a gente tem é agora no voto. Depois eles ficam lá e fazem o que eles quiserem. Então, bota a pessoa de bom caráter,
certo? O caráter que vai fazer o que é certo. Ficar inventando modinho de senador tem que trabalhar para a República daquele jeito ali, não ficar criando coisa para as pessoas, inventar a história lá de não sei o que, nas escolas e tal. Certo? Pensar desenvolvimento, né? E traga boas coisas, que a gente faça boas escolhas. Deus abençoe, né? Aproveitar, a gente vai orar em favor desse momento aí, né? Agradecemos, Senhor, pelo privilégio que as pessoas têm de escolher candidatos, de escolher seus governantes. Nós agradecemos por tudo isso e pedimos a Deus sabedoria para que nosso povo escolha pessoas de bom caráter, pessoas que tenham competência, responsabilidade e que possam exercer um mandato com responsabilidade, com amor, buscando fazer as coisas honestas, corretas, protegendo a família, a vida, protegendo os direitos das pessoas, a verdade, e que sejam pessoas que defendam a verdade das pessoas, de modo que possamos viver vida tranquila, íntegra e corretas. Em nome de Jesus. Amém. Para a gente terminar esse momento, cantando a música Toma o Meu Coração e toda a minha alma, eu vivo só para ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só para ti.